Olá, pessoal. Essa é uma resolução da prova de Ciências da Natureza do Enem 2020, né? O assunto aqui é física, a questão aí do experimento de Herschel e o tema, né? Ótica ondas. Se pegarmos aí a prova amarela do segundo dia, corresponde à questão de número 131. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou um anteparo, o espectro solar obtido com um prisma. Colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências. Então, esse aí é um resumo aí do experimento de Herschel. O que ele verificou foi o aquecimento que cada cor da luz solar consegue produzir. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou um dispositivo apresentado na figura. A figura está aqui. Né? Nesse aparato, 5 recipientes contendo água, à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado, A, B, C, D, E, no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. Então está aqui os recipientes de água, a caixa isolada, para que a gente elimine, né, possíveis interferências do ambiente. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa um prisma e incide sobre os recipientes. Então, a incidência da luz solar, ela se decompõe, né, e aí incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento de temperatura e afere em cada recipiente. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura no final do experimento? Aí vem A, B, C, D, E. Bem, essa figura aqui ilustra bem a ideia que foi passada aqui pelo experimento, mas note que não é colorido, né? Se fosse colorido, eu acho que ficaria melhor. Então, note que o espectro luminoso, ele começa aqui na cor vermelha e termina aqui na cor violeta, né? Isso aí é um dado importante. Eu preparei um desenho aqui só para vocês verem, né? Vermelho aqui começando no B, violeta terminando aqui no D. Então, o recipiente A, ele não recebe uma luz visível, e o recipiente E também não. E eu quero saber qual deles teria maior temperatura. Às vezes, um estudante, com os conhecimentos que ele tem da escola básica, ele pode errar se ele não tiver os demais conhecimentos quanto ao aquecimento, à absorção da luz solar pelas substâncias. De que maneira que ele pode fazer uma análise, infelizmente, para essa questão errada? A partir dessas duas equações aqui. A velocidade de propagação de uma onda é comprimento de onda vezes a frequência. Então, a gente tem que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Aí, logicamente, esses dados não são fornecidos na questão, mas eu achei interessante colocar aqui, né, os comprimentos de onda, limites da luz visível. Aproximadamente, a luz vermelha de maior comprimento de onda são 780 nanômetros, ou 0,78 micrômetros. E a luz violeta, que é um comprimento de onda menor, consequentemente maior frequência, né? São 380 nanômetros o comprimento de onda, 0,38 micrômetros. Né? Então, a luz violeta, que tem menor comprimento de onda, tem maior frequência. Aí ele lembra da equação de Planck. A equação de Planck fala que a energia de um fóton, né, da radiação, é uma constante, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Então, como a luz violeta tem menor comprimento de onda e maior frequência, um fóton da luz violeta tem maior energia. Aí, se ele for por essa linha e achar que aqui, nessa região, vai ter maior aquecimento, ele marca a letra D ou letra E. Infelizmente, ele erra. Por quê? Bem, para explicar um pouco melhor essa questão, eu coloquei essa figura aqui. Essa figura ela está disponível na internet, enfim, é fácil de encontrar. Aqui eu peguei ela da Revista Brasileira de Ensino de Física, né? Então tem aqui a referência, quem quiser achar, vê lá. Essa figura, ela mostra
a energia da radiação que chega até a Terra e como ela chega ao nível do mar, né? Então note que para referência tem essa linha tracejada aqui, que é a radiação de um corpo negro ideal, a temperatura de 5.900 Kelvin, que seria aproximadamente simulando, né, a energia irradiada pelo Sol, né? Aí, essa linha um pouquinho mais fraca aqui, que tem esses picos e tal, que é um pouco acinzentada aqui, é a curva da radiação solar que chega no topo da nossa atmosfera. Então, note que ela é bem próxima da irradiação de um corpo negro a 5.900 kelvins, né? E agora, essa linha mais grossa, com essas áreas que tem destaque aqui, é a curva da irradiação solar que chega ao nível do mar, né? Então, note que a luz solar que chega no nosso planeta até chegar ao nível do mar, ela sofre diversas absorções pelas partículas que estão na nossa atmosfera, né? E aí, aqui estão marcadas com bastante destaque algumas faixas onde tem a absorção da água, que é a nossa situação aqui. E vou transferir essa linha aqui desses comprimentos de onda para cá. Então, aqui está em micrômetros, comprimento de onda em micrômetros, né? Então, 0,38 micrômetros é mais ou menos aqui, violeta, e 0,78 micrômetros é mais ou menos aqui, que é a luz vermelha. Então, seria mais ou menos isso daqui, né? 0,78 aqui, que seria o vermelho, e aqui o violeta, 0,38. Então, note que aqui está ao contrário da figura da questão, né? O vermelho aqui está do lado esquerdo e o vermelho aqui está do lado direito. Mas isso não atrapalha a nossa análise, não. Então, note que nessa região do violeta e mais para cá, aproximadamente, não tem absorção de energia solar pela água. Então, a água ela não consegue absorver comprimentos de onda pequenos, né? Violeta ou até mesmo ultravioleta. Então, para a água, né, a radiação violeta, ultravioleta, ela é invisível, ela não vê, né, apesar de nós enxergarmos, né? Agora, a água absorve bastante não, um pouco aqui no vermelho, e note que no infravermelho aqui, ela absorve bastante, né? Então, esse foi o resultado que o Herschel chegou, né? E que o estudante também deve chegar com o experimento dele. A região que tem maior absorção de energia, no caso aí que vai produzir calor pela água, estaria aqui no vermelho e com maior intensidade ainda numa região invisível para o nosso olho, que é o infravermelho. Então a resposta correta dessa questão para a gente não é o violeta, e sim o infravermelho, né? Então essa é uma contribuição bastante importante do experimento de Herschel, né? Que foi a descoberta de uma radiação invisível aos nossos olhos em 1880. Então, em 1880, nós não tínhamos essa noção, né? A humanidade não tinha direito a essa noção, e Herschel descobriu que a radiação infravermelha, responsável pelo aquecimento da água, ela aquece muito mais a água que as outras radiações. Então, a nossa resposta é a letra A. Bem, é uma questão difícil, na minha opinião, né? Mas muito interessante. Bastante, traz vários conhecimentos, né? Logicamente, ela seleciona bem, né? As pessoas na escola básica que não tiver esse conhecimento, porque não é um conteúdo muito trabalhado, infelizmente corre o risco aí de errar a questão. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa resolução, dos nossos comentários, né? Não esqueçam de clicar no sininho, valeu?